Terça-feira, na oitava do Natal. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei e depois deixe um comentário aqui para me ajudar. Queridos, tomemos o evangelho que está em Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos e não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós vimos que a Sagrada Família de Nazaré levou Jesus Cristo no templo para ser apresentado e consagrado ao Senhor. Nós vimos que Simeão tomou os meninos no braço e fez aquele louvor a Deus. Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. E é no mesmo instante, então, nós temos o encontro de outra mulher, da profetisa Ana. Estava ali no templo, vivera 7 anos com o marido, ficou viúva, tão certamente ficou viúva muito jovem, estava com 84 anos, e onde ela estava? No templo, versículo 37. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos, não saía do templo dia e noite, servindo a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, veja que bonito. E aí digo, talvez, todos nós, não só as pessoas de 84 anos, as pessoas mais idosas, mas todos nós precisamos estar no templo. Essa necessidade nossa da igreja, queridos irmãos e irmãs. Às vezes vamos criando a ideia de que rezar em casa e na igreja é a mesma coisa, e não é. Já disse outras vezes e digo aqui novamente, veja, uma coisa é você ligar para o seu pai e para sua mãe, e outra coisa é você visitar o seu pai e sua mãe. Agora, nesse período de final de ano, Natal, festas de ano, muitos filhos estão visitando seus pais. Veja que alegria é estar na casa dos seus pais. Então, a oração, ela conta? Claro que sim, nós precisamos o tempo todo dessa ligação, deste falar com Deus diariamente, mas nós precisamos estar na casa do nosso Pai. Nós precisamos estar na casa de Deus, servindo ao próprio Deus. Então, veja um detalhe importante aqui. Como ela estava servindo a Deus? Então vejamos, ela não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Queridos irmãos e irmãs, o nosso serviço a Deus também passa pelo sacrifício pessoal e pela nossa oração. Jejum, meus irmãos, é um modo de servir a Deus. Por quê? Porque o jejum vai mortificar a nossa carne, fazendo com que nós fiquemos mais dóceis à ação do Espírito Santo em nós. E a oração nos mantém neste contato com Deus, nos mantém abastecido do próprio Deus. É o clamor da alma a Deus e a resposta de Deus a nós. Este é o diálogo da oração, onde nós conversamos com o Senhor nós falamos com o Senhor e Ele fala conosco. E muitas vezes nós ficamos em silêncio diante do Senhor e mesmo assim Ele continua falando conosco por moções, por inspirações, por memórias, por consolações e às vezes por provações que nós passamos. Tudo isso a oração vem nos dar força. Então, coloquemos isso na cabeça. Antes de servir o Senhor na prática das nossas pastorais, da sua maternidade, da sua paternidade, no meu sacerdócio, no seu trabalho, você como catequista, como membro de uma pastoral, antes de você abrir a porta de uma igreja, o seu primeiro serviço a Deus é jejum e oração. Porque estes dois elementos vão nos dar a capacidade de estar no templo de forma mais dócil e ali no templo, na igreja, nós vamos conseguir absorver melhor a Deus e estarmos mais dispostos a Deus. Então veja, versículo 38. Ana chegou nesse momento. Que momento? O momento que Simeão estava com a criança, com o menino Jesus nos braços. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Então veja que o seu jejum e a sua oração e a sua presença na igreja
também permitiu com que ela contemplasse o menino Jesus naquele dia. Já pensou se ela dissesse: ah, hoje eu não quero ir, hoje eu não vou, é domingo, né? Mas não, hoje eu não quero ir para a missa, não. Mas não, ela estava no templo e por estar no templo ela não perdeu a graça, a oportunidade de contemplar Jesus. E esta contemplação do Senhor fez com que ela falasse do menino a todas as pessoas que esperavam a libertação de Israel. A contemplação de Jesus me dá a esperança para o outro. Quantas pessoas estavam ali, esperavam o Messias, vivendo as suas dificuldades, os seus dramas. Então Ana viu Jesus. Queridos, muitos de nós já tivemos experiência pessoal com o Senhor. Claro que nós não vimos o Senhor fisicamente, mas algo te tocou, uma canção te tocou, um evangelho como esse te tocou. E talvez te tocando, você não enviou ele para frente, você não permitiu com que outra pessoa pudesse ter o gostinho de ter o que você teve. Você escutou uma música e não mandou para frente. Você teve um encontro pessoal com Cristo, você se casou, você recebeu a Eucaristia. E recebendo a Eucaristia, você percebeu que aquilo é tudo e é de fato tudo. E talvez você ainda não incentivou alguém a fazer catequese, batizar, estar na igreja, cantar, ler na missa. Entende, meu irmão? O nosso encontro com o Senhor precisa me fazer levar Jesus para outra pessoa, porque por mais que a outra pessoa não tenha os mesmos sentimentos que você teve, no momento certo, na hora certa, ela também vai sentir, perceber essa alegria que Jesus é o nosso Salvador. Então veja, versículo 39 diz: depois de cumprirem tudo, quem estava cumprindo? A Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. Então veja, conforme eles cumpriram tudo conforme a vontade do Senhor, as nossas famílias, olhando agora para as nossas famílias, também precisam cumprir tudo conforme a lei do Senhor. Muitas vezes e de muitos modos, as famílias vão ensinando coisas do mundo para os filhos. As famílias vão aprendendo a viver na forma do mundo e não na forma conforme a vontade do Senhor. Está errado, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que as nossas famílias, todas as vezes que você ensina os seus filhos a viver na forma do mundo, o mundo vai entrando na cabeça dessa criança, desse jovem, de tal forma que depois fica muito difícil de tirar essa forma da mentalidade das pessoas que estão na nossa casa. Então, desde criança, façamos conforme, na forma da lei de Deus, para que essa lei de Deus vá nos moldando. E eles voltam para casa, ou seja, a importância de estar na igreja, de viver as coisas da igreja, mas depois de voltar para Nazaré, sua cidade, voltar para casa. Porque a sua missão de pai e de mãe, ela é principalmente na sua casa. O seu principal ministério que você ocupa é a sua casa. É você, marido, servindo a sua esposa e sendo pai, um pai presente. É você, mulher, cuidando do seu marido e cuidando dos seus filhos, sendo a mãe presente. Somos nós que somos filhos, honrando os nossos pais, também cuidando dos nossos pais, na medida que somos adultos, é claro. É criança, obedecendo os pais. Nós vamos para a igreja, nos abastecemos de Jesus, contemplamos Jesus e voltamos para casa, porque é em casa que o nosso ministério, principalmente de vocês que são casados, é em casa que o ministério de vocês vai acontecer, cuidando da sua família. E a consequência disso é, versículo 40, o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Claro que estamos falando de Jesus, não é óbvio que a graça de Deus está com ele, mas na medida que você também leva os seus filhos, crianças, adolescentes, adultos, por que não os adultos, né, para a casa de Deus, para o templo, para a igreja, o Espírito Santo vai fazer com que eles cresçam em estatura, graça e sabedoria. Esses três elementos que precisam permear as nossas vidas. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, ainda neste sexto dia, na oitava do Natal do Senhor, vamos aprender a viver na igreja, no templo, vivendo com o Senhor, para que nós também possamos, todos nós agora, crescer em graça, estatura e sabedoria. Amém! Queridos, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe e Deus te recompense muito porque você está aqui. Atenção, amanhã, quarta-feira, amanhã é dia 31, nós teremos a Santa Missa. Baliza, nós teremos a missa aí às 18 horas. Bom Jardim, nós teremos aqui a missa às 20 horas e será aqui em Baliza, em Bom Jardim, meu último contato com vocês enquanto pároco, porque estou sendo transferido para São Luís de Montes Belos, paróquia Nossa Senhora Aparecida.
façamos de tudo para acolher os novos, nas cidades diversas que está acontecendo a transferência, acolher os nossos novos párocos, rezar pelas comunidades, para que nós consigamos, neste novo ano que se aproxima, estarmos sempre na presença do Senhor. Então amanhã, Baliza, Bom Jardim, Baliza 18 horas, Bom Jardim 20 horas, e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.